Palmeiras fica perto de acerto com Maurício do Internacional. Neymar fala sobre a possibilidade de jogar no Flamengo. Atlético Mineiro pode perder Arana para o PSG. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Após Palmeiras subir a proposta, a Inter está perto de vender Maurício. Palmeiras quer mesmo reforçar mais ainda o seu elenco e vai fazer uma nova proposta por Maurício do Internacional. Segundo jornalistas de São Paulo, o Palmeiras está disposto a investir 14 milhões de euros no jogador, aproximadamente 80 milhões de reais. O Internacional é detentor de 50% dos direitos do atleta e ficaria com 40 milhões de reais. Os detentores do restante dos direitos do jogador são Cruzeiro, Deportivo Brasil e o próprio Maurício. Ainda não existe uma confirmação oficial nem do Internacional nem do Palmeiras, mas as negociações podem andar, visto que o Internacional precisa faturar 100 milhões de reais nessa temporada com vendas de jogadores para poder equilibrar a situação financeira. Joaquim dos Santos, que é alvo do Botafogo, entra na mira de clube italiano. O Botafogo vai ter um concorrente na briga para ver quem contrata Joaquim, o zagueiro do Santos. O Bolonha, da Itália, que se classificou para a próxima edição da UEFA Champions League, está se reforçando e quer levar o zagueiro santista. Vale lembrar que o Santos sonha em vender o jogador por 10 milhões de euros, aproximadamente 58 milhões de reais com a cotação atual da moeda. O Botafogo segue de longe monitorando o caso. Neymar vai ao Maracanã e se declara mais uma vez ao Flamengo. Neymar esteve presente no Maracanã na vitória do Flamengo de 2-1 para cima do Grêmio. O jogador que um dia antes tinha postado uma foto com a camisa do Flamengo presenteada por Gabriel Barbosa esteve presente no estádio para assistir o jogo. Ele falou que foi convidado por Gabriel Barbosa e por outros amigos que estão no elenco rubro-negro. Atleta do Al Hilal e de férias no Rio de Janeiro, Neymar deu essa entrevista falando isso daí. Sempre falei isso, que quero jogar no Flamengo. Óbvio que o Flamengo é o meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos. Com todo respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. E é óbvio que seria um grande prazer se um dia eu pudesse jogar aqui. O futuro ninguém sabe, disse Neymar. Cruzeiro busca a contratação do volante Cuéllar. Pedro Lourenço revelou o teor de sua conversa com o novo treinador do Cruzeiro, Fernando Seabra. E ele falou que deixou claro pro treinador que não vai pedir uma lista de jogadores e sair por aí contratando não. Acho que os reforços por posição vão chegar. E o próximo alvo é Cuéllar. Cuéllar, que aqui no Brasil já defendeu o time do Flamengo, é alvo do Vasco da Gama desde janeiro desse ano. Mas as negociações por enquanto não andaram e o Cruzeiro tá de olho no jogador. A negociação é vista como muito complicada devido aos valores. Vários times brasileiros consultaram os empresários de Cuéllar para poder entender a situação. Por exemplo, o Corinthians, o Internacional, o Grêmio, o Vasco e agora o próprio Cruzeiro. O salário de Cuéllar na Arábia é de 2 milhões de reais por mês. Além disso, o volante recebe seu salário na Arábia sem ter que pagar imposto, então o dinheiro vem todo pro bolso dele. Cuéllar, em entrevista, falou que tá com uma expectativa alta de retornar ao Brasil e que seria um enorme prazer vestir a camisa do Cruzeiro. Ainda falando de Cruzeiro, o clube tenta a contratação do zagueiro Jonathan, do Ceará. Como a gente já falou, o Cruzeiro tá no mercado e tá firme, querendo vários jogadores para se reforçar. E além de Cuéllar, Jonathan, zagueiro de apenas 21 anos, é o novo alvo do Cruzeiro. Ele joga no Ceará. O jogador já entrou em campo 13 vezes com a camisa do Vozão nessa temporada e agora resta esperar para ver se o Cruzeiro vai conseguir entrar nessa negociação. Atlético Mineiro define o valor para vender Guilherme Arana ao PSG. O nome de Arana vem sendo ventilado lá no PSG e a multa rescisória de contrato do cara é de 13 milhões de euros, aproximadamente 75 milhões de reais para times do exterior. Segundo informações, o Atlético Mineiro não pretende vender Arana por menos do que o valor da multa, mas mesmo assim a torcida do Galo acha que o valor é baixo e acha que o Galo deveria pedir mais. O jogador foi convocado para disputar a Copa América e vai deixando a torcida do Galo com bastante preocupação, até mesmo porque a gente sabe que dinheiro não falta lá pro time do PSG, né? Então o destino de Arana deve mesmo estar traçado para o futebol europeu. Santos procura o goleiro Santos do Fortaleza. O Santos segue de olho no mercado para poder tentar trazer um goleiro. Já tentou Marcelo Groi, já tentou Hugo Neneca, ex-Flamengo, e agora vai atrás do Santos, goleiro que é reserva lá no Fortaleza. A diretoria do Peixe já entrou em contato com os empresários de Santos e parece que existe sim interesse do jogador de vestir a camisa do time da Vila Belmiro, já que lá no Fortaleza ele não tá tendo espaço na titularidade. Santos chegou ao Fortaleza no início da temporada quando foi comprado junto ao Flamengo por $1 milhão, mas de lá pra cá não teve oportunidade no Fortaleza. Entrou em campo apenas 4 vezes. Pedro Raul recusa o Santos e seu novo destino pode ser o Grêmio. O destino do atacante Pedro Raul do Corinthians está cada vez parecendo que vai ser mais longe de São Paulo. Isso porque o Corinthians tinha negociado tudo com o Santos e já estava tudo certo, mas Pedro Raul recusou. Segundo ele, não existe interesse nem dele, nem da família, nem dos empresários de atuar na Série B. Já que o atacante recusou ir pro Santos, o caminho para jogar no Grêmio fica livre. Ele já está negociando
negociando com o Clube Gaúcho e também seus empresários. Vale lembrar que Renato Gaúcho foi quem pediu o jogador. O Grêmio tem grande interesse no atacante e, segundo informações de jornalistas lá do Sul, está disposto até a ceder o meio-campista Nathan numa possível troca. Venda decretada. Sport acerta a venda de Pedro Lima ao Chelsea. Mais uma vez, a gente fica muito feliz de trazer informações para você. Isso porque essa informação da venda de Pedro Lima ao Chelsea a gente trouxe meses atrás e mais uma vez acertamos aqui no Camisa 10. O jogador sai por 7,5 milhões de euros e ainda pode render mais 3 milhões de euros ao Sport devido a alguns bônus que existem no contrato. O valor pode chegar a 60 milhões de reais, fazendo com que essa seja a venda mais cara da história do futebol nordestino. Vale lembrar que antes de ir para a Inglaterra, o jogador vai para a França jogar no Strasbourg para poder pegar aquela famosa experiência no futebol europeu. Uma boa sorte aí pro jogador. Fortaleza encaminha a venda de Sebadios ao Dinamo de Kiev. Fortaleza tem negociações avançadas com o Dinamo de Kiev para poder vender o zagueiro Sebadios. O valor é de $1,5 milhão, aproximadamente 8 milhões de reais pela venda do atleta. O contrato de Sebadios com Fortaleza vai até dezembro de 2024 e ele deve fechar um contrato com o Dinamo de Kiev por 5 temporadas. Boca Juniors faz proposta por Fausto Vera do Corinthians. Muito se sabe que Fausto Vera é um jogador extremamente criticado pela torcida do Corinthians e parece que chegou a hora de ir embora. Boca Juniors oficializou uma oferta pelo atleta corintiano. Vai pagar um valor para poder adquirir 50% dos direitos do atleta. Os valores ainda não foram revelados nem pelo Boca, nem também pelo Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians pagou 25 milhões de reais pelo jogador quando ele estava no Argentino Júnior. O Corinthians adquiriu na época 70% dos direitos dele. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. Grande abraço, meu nome é Alvin e até a próxima.